Falando em soberania, e para terminar, já está no Congresso, já aprovado no Senado, faltando a Câmara, o fim da lei de partilha, justo na hora que a gente ia começar a colher os frutos. Esses canalhas, me perdoem, não há como eu chegar nesse ponto da minha reflexão e eu não ir para aquilo que é uma exasperação, amargurada. Esses canalhas venderam agora um campo de Carcará para um estatal da Noruega, meus compatriotas. Uma estatal da Noruega de petróleo veio comprar no Brasil a preço de Coca-Cola. O barril de petróleo saiu mais barato do que uma latinha de Coca-Cola. Subfaturaram vergonhosamente para esse magode de filho da puta que está aí em Brasília roubar e botar dinheiro na Suíça. E o fim da lei de partilha acaba com qualquer veleidade de futuro do Brasil, pelo menos do ponto de vista objetivo, de por onde a gente pode crescer. E isso é uma riqueza para as próximas 2 décadas, porque daqui a pouco o petróleo já não vai ter mais importância. Vocês vão me desculpar a exasperação, mas não é possível falar por menos, não é possível ter menos indignação. E eu estou vendo, essa é a minha amargura, a sociedade brasileira, sem saber naturalmente, mas aparvalhada, aguentando tudo isso. Isso compromete o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos. Enfim, isso nos traz ao tempo presente, que é o colapso da democracia no Brasil. Já temos na presidência da República um sem voto, o plano não é em favor dele, acredito que a institucionalidade brasileira vai estar instável por mais tempo, porque ele é um mentiroso, e ele, para entregar esses grandes interesses, ele vai ter muita contradição. É como que se você espera colher um maracujá de um pé de maçã, eu ando repetindo. Esperar a austeridade dessa quadrilha é o mesmo que esperar colher um maracujá de um pé de maçã. E isso, então, sinaliza para um golpe dentro do golpe, que é o que provavelmente começa a acontecer na medida em que se consuma o impeachment, que é causado muito mais pelos nossos erros, pela desconstituição da nossa relação com a sociedade, porque mascaramos pelo marketing o que era uma crise econômica e política, que nós poderíamos ter buscado a cumplicidade popular, e isso serve para a gente, quem sabe, no futuro, parar de achar que o Brasil vai sair desse atoleiro em que está, com band-aids, com pequenos curativos, sem um grande pacto nacional que reúna quem produz e trabalhe e que encerre esse ciclo estúpido, consumista e rentista que está destruindo a nossa grande nação. Desculpe algum excesso, muito obrigado por sua atenção. Estava na Câmara, fui colega do Michel Temer e do Eduardo Cunha. Eu fui colega desses dois pilantras, né? Nós votamos a lei do pré-sal. Eu fiz os cálculos ali, eu disse, agora eu vou assistir o meu país ficar rico. Fui fazendo cálculo, 4 refinarias de petróleo, tá. 50 mil quilômetros de estrada duplicada, tá. E fui fazendo os sonhos que eu tenho, né? E tal, não sei o que e tal. O pré-sal pagava e ainda sobrava metade. Nós estamos falando de trilhão, tá? Por isso não pensem que esse golpe está acontecendo pelo mundanismo local, paroquial brasileiro, não. Tem coisas sérias acontecendo, né? E eu espero que não precisemos 40 anos para ler os documentos do Departamento de Estado, como eu li sobre 64, vou contar para vocês a história que vocês já sabem, né? Pois bem, quando nós votamos o pré-sal, nós estávamos vendendo um barril de petróleo por $110.
Daí que veio o meu cálculo, né? $110 o barril. Nós já estamos produzindo 1 milhão de barris por dia no pré-sal. O Brasil levou 45 anos no petróleo normal para produzir 1 milhão de barris por dia. No pré-sal, a gente fura, o negócio vem, né? Então estamos tirando 1 milhão de barris por dia. Faça o cálculo aí. 110 vezes 1 milhão vezes 365. E isso é só a escala presente. Nós vamos para 2 milhões daqui 3, 4 anos. É impressionante. Impressionante, creio que eu sei bastante bem, estou dedicado a refletir sobre isso há muitos anos. Pois bem, nós chegamos a vender o petróleo agora a $30 o barril. Caiu de 110 para $30 o barril. Tudo mais que o Brasil vende caiu de preço. Aí a comida não tanto, porque a China não pode abrir mão, né, por segurança alimentar da soja, do milho, do boi, etc, etc, da fruticultura, enfim. Mas tudo aí caiu 15%, 17%, 20% e tal. Ou seja, estamos com uma fratura exposta. O buraco na questão manufaturada grande e crescendo, e o ciclo de preços folgado da supercommodity sumiu da história. Não volta. Pelos próximos 10, 15 anos, provavelmente, não volta. Resultado prático. Aqui está o conteúdo resumido, por mais que tenha sido extenso o resumo, do constrangimento internacional. Tanto faz ser Chico, Manel, Rosa, Pedro, Dilma, Temer. Isto é dado da realidade e a gente precisa conscientizar a sociedade brasileira, porque nós vamos ter que atacar este assunto. Mais cedo, mais tarde, ou vamos continuar vivendo essa decadência crônica para a qual nós estamos fadados se não tomarmos tenência, como a gente diz no Ceará, do que se trata realmente. Petrobras, partilha e pré-sal. Petrobras é uma de duas alternativas que o mundo usa para enfrentar o desafio mundial do petróleo, pelo qual se mata, pelo qual se invadem, se destroem países, como nós estamos assistindo. Ou é o cartel das 7 irmãs, ou são as estatais. E o Brasil é um dos raros países do mundo que tem absolutamente, ainda não calculado, uma sobra monstruosa de petróleo. De maneira que não faz sentido nenhum nós entregarmos, por exemplo, a política de preços de um insumo central para a economia moderna, não só em combustível, mas em polímeros, novos materiais, poliéster, enfim, tudo que é uma indústria 4.0 derivada da petroquímica, ao comando de multinacionais estrangeiras, gerando um passivo em dólar que nós não temos como pagar. Mas vai retornar a partilha? Sim, se eu chegar um dia à presidência da República, todos os campos de petróleo que foram vendidos depois da revogação da lei de partilha, que é uma lei muito moderada, que preserva 30% dos recursos para o futuro das crianças brasileiras e permite que 70% dos recursos sejam entregues a multinacionais, essa gente revogou. E ainda revogando isso, deram uma isenção fiscal, uma isenção tributária no momento de gravíssima crise de dinheiro no Brasil, de R$1 trilhão nos 20 anos próximos. Só para você ter uma ideia, a reforma da Previdência, cruel como foi proposta, economizaria 36 bilhões de reais por ano. E essa gente entregou às multinacionais do petróleo 50 bilhões de reais por ano, não é? De forma injustificada. Então todo e qualquer campo que foi vendido a partir do golpe desta fraude será expropriado com as devidas indenizações. Portanto, a Petrobras voltará a ter pelo menos 30% em cada campo de exploração de petróleo do pré-sal. O petróleo pertence à União Federal. O subsolo e suas riquezas são patrimônio da sociedade brasileira. E o petróleo é um recurso que, se for gasto muito rapidamente, ele provoca o que internacionalmente se chama de doença holandesa. A gente pode ver um pouco a amostra grátis, cruel, do que é essa doença holandesa no Rio de Janeiro. Quando o petróleo vai a $110 o barril, o Rio de Janeiro ganha muito dinheiro com royalties do petróleo, baseado nesse valor, e elevou seus gastos correntes com base nessa receita. O petróleo, que era $110, cai para 30, e aí a receita despenca e o Rio está com a despesa impagável. Isso é a doença holandesa. E o Brasil pode proteger disso como? Guardando esse dinheiro no fundo soberano e aplicando nos jovens brasileiros, nas crianças, para educá-las, portanto, trocando riqueza de hoje por riqueza permanente e definitiva para o futuro. Mas isso, só para enfatizar, por meio de, voltando à regra anterior, segundo a qual a Petrobras tem que obrigatoriamente ficar responsável pelos 30% da exploração. Sim, a Petrobras fica com este direito. E ela pode fazer desse direito o que ela quiser, inclusive contratar multinacionais. Aqui é porque há um egoísmo e um entreguismo absolutamente vergonhoso. Esses 30% a Petrobras
guarda para si e não precisa explorar agora. Nós temos aí uma janela de uns 30, 40 anos ainda em que o petróleo terá centralidade, a partir do que também imagino não servirá mais para nada. Mas volto a dizer, o Brasil não faz sentido nenhum entregar para uma estatal da Noruega, como fizeram com o campo de Carcará, um barril de petróleo por $1,35, que equivale a uma latinha de Coca-Cola. Então veja bem que absurdo. Nós aqui achamos que é muito bom privatizar, entregar para o capital estrangeiro, e quem vem comprar é uma estatal que pertence ao povo da Noruega. Seguindo esse raciocínio... Saiu esse... E o Calhorda, que foi Petrobras, nomeado para alienar a Petrobras... Pedro disse, Parente. Eu não quero nem porque era meu amigo, já vou perder outro aqui. Foi lá dizer, na hora da posse dele, que a Petrobras não tem sentido de ficar nem com a lei de partilha, que eu ajudei a fazer, que é muito moderada, que reserva 30% para se associar a Petrobras com os empreendedores internacionais, que nós não espancamos, e pior, disse que tem que ser revogada a legislação de conteúdo nacional. O Brasil tem um buraco em ciência e tecnologia, Mariana, de $7 bilhões em royalties. E um dos lugares que nós temos protagonismo global é em toda a cadeia petroquímica, onde nós podemos desenvolver uma coisa emancipadora da sociedade brasileira, por onde nosso povo pode sair da pobreza, da miséria, e esses caras querem revogar isso. As riquezas do Brasil fiquem para os brasileiros, mas se as empresas que exploram essas riquezas são um lugar para políticas de toma lá da cá, não é melhor que elas sejam privatizadas? Em nenhuma circunstância. É melhor que a gente bote na cadeia quem fez errado. E pare de conversar fiado. Aliás, está na hora da justiça botar alguém na cadeia. Dos políticos que eu estou falando, porque os diretores da Petrobras estão um bocado na cadeia já. A propósito, Ciro, esse começo de governo Temer, principalmente com as gravações do Sérgio Machado, deu margem a uma narrativa de que o impeachment foi uma espécie de acordão para abafar a Operação Lava Jato. Você concorda com essa narrativa ou você acha que tem algo mais além disso? Mas tem... Eu vou pedir para colocar aqui no telão algumas das frases que saíram dessas gravações do Sérgio Machado, falando que tem que parar essa sangria, que tem que fazer... Eu sou do ramo, certo? Eu conheço eles todos. O Sérgio Machado eu conheço há 30 anos, o Sarney eu conheço há 35 anos, eu era prefeito, o Sérgio Machado coordenou minha campanha de prefeito em Fortaleza. Eu conheço o Renan desde os movimentos do estudantil, da Uni, enfim, conheço todos muito bem. E lá em Brasília, a gente sabe todo mundo quem rouba onde, como e como. Vive-se de segredo de Polichinelo e a nossa grande mídia escolhe as ocasiões, as oportunidades. Mas o impeachment teve fundamentalmente 3 motivos. O motivo dos políticos do senhor Michel Temer. Ele pensa que foi em favor dele. Não foi. O negócio foi contra a Dilma, né, por um conjunto da obra. Ela não tem o cometimento de nenhum crime de responsabilidade. Por isso que essa forçação de barra agora, quando é possível que 1 ou 2 ou 5 senadores ponham a mão na cabeça, se lembrem da história, da democracia e não aceitem ir para a vala comum, né, dos golpistas corruptos que estão tomando conta do Brasil, na marra, ante uma omissão do nosso povo que, com razão, né, não gosta do que estava vendo acontecer no governo da Dilma. 3 motivos. O primeiro, parar a Lava Jato. Pode chamar como quiser, estancar a sangria, trocar o procurador-geral. Isso é o PT, é o Lula, é o PMDB e tal. Todos querem parar a Lava Jato urgente, porque do jeito que está o país vai ficar ingovernável, já estão falando em república dos juízes, etc, etc, etc. Esse é o motivo dos políticos. O segundo motivo já é estratégico, é da hegemonia do interesse financeiro, do rentismo no Brasil. Vamos ter clareza. Nesse momento, tudo o que nós temos que assistir, nós assistiremos, já começamos a assistir, não sem muitas mentiras e contradições do senhor Michel Temer, que é um fisiológico, um clientelista, que aplaudiu a criação de 14 mil cargos, aplaudiu um aumento para os salários grandes. Nesse momento era impensável que ele fizesse isso. Eu não Mas isto é ele. Mas o movimento na rua, fora, onde está o epicentro do poder real no Brasil, que são os bancos, as 10 mil famílias poderosas que ganham 600 bilhões de reais de juro por ano, daquele dinheiro que falta no posto de saúde, que falta para a polícia ser melhor remunerada, que falta na infraestrutura do país, que falta na educação, enfim, nos grandes e terríveis problemas da sociedade, do enfrentamento da zika, da chikungunya, da dengue, enfim, da malária na Amazônia. Enfim, todo o dinheiro que falta a pretexto de qualquer coisa, parece que só sobra para roubalheira e para pagar juro para banco. Este é a primeira razão orgânica do impeachment. O Brasil vira capa da Economist.
Por quê? Porque os investidores lá fora põem o dinheiro aqui, em dólar, e ganham muito. Se eles deixassem o dinheiro deles no país deles, eles não ganhariam nada. Não ganhariam nada. Fica lá na cadeira de poupança deles, fica a mesma coisa depois de um ano. Um ano. Quando põe aqui no Brasil, depois de um ano eles tiram com 10%, 14%, 20%. Não, 14,25% o governo paga pelo o menor prêmio. Mas a média da nossa dívida vai para 25%, 27%, que é uma exorbitância. A gente remunera o dinheiro estrangeiro que vem para cá. Então o golpe tem esta razão. Vai para lá o meu amigo Henrique Meirelles com uma tarefa: gerar excedentes a qualquer preço para garantir que esse serviço da dívida seja honrado. Ele é muito melhor, muito capaz, e conhece os meandros, e tem uma vênia e tal. Os juros vão cair no Brasil. A dona Dilma deixou os juros mais exorbitantes da história do mundo e está caindo, entre outras razões, fundamentalmente por isso. Mas o galope da dívida começa a sinalizar uma crise bancária. O próximo ciclo de crise que eles vão desmontar, que é exatamente esse. Então, começa com raspar 2 bilhões de reais do Fundo Soberano, que era para a educação das nossas crianças, por raspar dinheiro do SUS, por raspar dinheiro dos aposentados, por raspar dinheiro do Minha Casa Minha Vida. Destruíram os incentivos, que são a única forma de 14 milhões de famílias brasileiras sonhar um dia em ter uma casinha da sua propriedade, ser cidadão e poder ser respeitado, que é uma titica para um país como o nosso, 4 bilhões de reais de subsídio, para financiar 14 milhões de moradia. Não financia 14 milhões, mas na direção das 14 milhões de famílias, dá para fazer 3 ou 4 milhões de moradias, e estava sendo feito. Rasparam tudo isso sem a sociedade saber, para jogar no poço sem fundo, mantendo a taxa de juros criminosa que está aí. Esse é o interesse real aqui dentro. O outro interesse é estrangeiro. Esse quem está encarregado é o José Serra. Não por acaso, duas figuras capazes. O Meirelles é muito capaz e o Serra é muito capaz. O resto é um deserto de pilantras ou de surpresas, que eu não sei o que vai ser esse secretário, esse ministro da Justiça. Me parece ter um jeitão muito esquisito, né? Agora estou sabendo que o Michel Temer ordenou, e eles não resistiram, a ideia de espionar o PT com o grupo de coisa, isso é uma coisa absolutamente intolerável. Hoje à noite, esses calhordas proibiram a presidenta Dilma de usar os aviões da Força Aérea, aos quais ela tem direito pela lei e pelo regramento que o Senado fez, e deixa o senhor Eduardo Cunha viajando nos aviões da FAB e obrigando os nossos oficiais da Força Aérea a bater continência por marginal. Isto está completamente errado. O outro interesse é esse, é estrangeiro. É quebrar a lei do pré-sal, é permitir que a Argentina estabeleça bases militares norte-americanas no território contíguo ao Brasil, na Tríplice Fronteira e em Ushuaia. É permitir, enfim, que o Brasil, é destruir o esforço brasileiro de se reaproximar numa ordem, não é para brigar com o americano, nossa amizade é aqui, no Ocidente, nossa tradição é com eles. Mas o Brasil não pode mais voltar à década de 50 e nós começamos a agir. Criamos o Mercosul, eu ajudei a fazer, eles estão destruindo. Eu ajudei a fazer, a minha assinatura está no Tratado de Ouro Preto, por isso que eu estou indignado. Estão dilapidando assim em 15 dias. O Serra já esculhambou a OCDE, já esculhambou a OMS, já disse que a política brasileira de relações externas... Mas, como você disse, o Serra é competente. Sim, a competência a serviço do mal e da entrega do Brasil aos interesses estrangeiros. Mas não é uma competência para fazer a economia voltar a crescer, para fazer o país voltar a andar? Sabe qual é a chance da economia brasileira voltar a crescer com esse receituário? Zero. Aliás, a minha crítica ao governo Dilma era essa. Porque, repare bem, o que está acontecendo, Mariana? Quando você arrocha, por exemplo, a outra providência do Michel Temer, que ele não sabe de nada, ele está assinando lá sem saber de nada, porque ele é um incapaz, só é um politiqueiro. Mas na hora que ele perceber o que está acontecendo, ele vai mentir para a Fiesp. Vem aí a CPMF. Anota aí o que eu estou lhe dizendo. Daqui 30, 60 dias, a CPMF vai ser proposta. Mais um imposto. Mais um. Vem aumento da CID. Anota aí de novo que vai ter também. Tudo para passar no nariz do Paulo Scaff, da Fiesp, porque eles vão enganar, porque eles não são isso. E aí o que vem na prática? Eles estão fazendo uma pedalada fiscal que é obrigar o BNDES a antecipar em anos as parcelas que o BNDES deve para a União, ou seja, uma antecipação de receita, que é o que se chama pedalada fiscal. Mas, na prática, estão tirando 100 bilhões de reais do BNDES, que é o último lugar onde a empresa brasileira se financia. O último lugar onde a empresa brasileira se financia de alguma forma
é o BNDES. Já aos trancos e barrancos, com 100 bilhões eles fecham o BNDES, que é a intenção. Tirar o Brasil do alinhamento com os BRICS, que é a reunião do Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Isso permite criar um esforço de uma ordem internacional multipolar, não para a gente brigar com os americanos, volto a dizer, mas para a gente não agora ficar subordinado ao ditado estúpido do Fundo Monetário Internacional, que para financiar para o Banco Mundial, as instituições de Bretton Woods exigem aquele receituário que agora eles mesmos estão escrevendo que é estúpido, que deu na crise de 2008. Pois bem, com os BRICS, com a CARF que já está funcionando, o Brasil, enfim, o mundo pode ter alternativas de financiamento e de experimentalismo institucional, de desenvolvimento. Vai chegar uma hora que a economia do mundo, o mercado, que o dinheiro vai ter que parar de remunerar dinheiro. Dinheiro remunerando dinheiro, dinheiro remunerando dinheiro. Tem alguém pagando essa conta. Isso está perto. Por isso que o Brasil vai acabar. Por isso que o Brasil é uma das bolas da vez, a próxima é a Venezuela, e não gosto em nada do regime da Venezuela. Não me confundam. Porém, saibam os brasileiros, a Venezuela dá para nós brasileiros, por ano, 5 bilhões de dólares de superávit em nosso favor. Milhares de brasileiros ganham sua vida desse esforço superavitário, extraordinário que a Venezuela, em desfavor dela, dá em favor do Brasil, porque nós somos mais fortes, mais competitivos, temos indústria, eles não têm. E o petróleo agora despencou de preço e eles não têm mais nem como se sustentar. Portanto, não me confundam. Mas se o interesse nacional é as contas brasileiras sadias, a Venezuela é um dos nossos principais parceiros no mundo. E esse calhorda, né, já fez uma agressão que fez o embaixador da Venezuela ir embora do Brasil. E diz que agora acabou o negócio de tratar países do mundo com interesses ideológicos. Quem é que está tratando um país com interesse ideológico? É quem fazia o Brasil ganhar 5 bilhões de dólares de superávit ou quem hostiliza o principal parceiro sob o ponto de vista econômico? E o segundo o parceiro é a Argentina, no Mercosul, também sob estresse. É isso que está em jogo, turma boa. Eu não gostava nem um pingo do governo da Dilma, nem um pingo mesmo. Mas ela foi eleita pela maioria do povo brasileiro. Você quer que ela volte? Eu quero que ela volte por uma razão e somente uma. E uma esperança. Ela foi eleita pelo povo brasileiro. Amanhã... Se ela voltar, vai ser um desastre. Não, não vai ser um desastre. Ela só volta se ela se comprometer a consertar os gravíssimos erros que cometeu. Ou se ela se comprometer a chamar novas eleições e pronto, botar alguém... Eu não defendo nada fora da legalidade. Sabe, eu tenho horror porque eu me vejo um dia assumindo uma responsabilidade dessa natureza com um país como o nosso. Nesses constrangimentos poderosos. Em 64, que foi ontem, os norte-americanos estacionaram um porta-aviões ao longo da costa brasileira no Rio de Janeiro. Isso são documentos oficiais liberados hoje. O que eles estão fazendo hoje? Nós vamos esperar 40 anos para saber que eles estão financiando determinados grupos políticos. O Michel Temer tem que responder. Eu vou processá-lo. Assim que terminar o procedimento de impeachment, eu vou processá-lo por duas coisas. Vou pedir o impeachment dele e vou processá-lo por alta traição. Porque se for verdade que esse calhorda serviu de informante de informações sensíveis do Brasil para um órgão de inteligência estrangeiro, ele é traidor da pátria. Aí estão fazendo tudo isso, vão tirar o pré-sal, vão fazer não sei o que, vão fazer... Sem voto. Sem voto. E sem volta? Eles estão fazendo com status de Constituição, vai ser difícil no futuro. Se eu for candidato, eu vou anunciar a expropriação das empresas estrangeiras que entraram no pré-sal. E não é por nacionalismos baratos, é porque o Brasil tem um passivo externo líquido infinanciável. Então você, a pretexto de acelerar o investimento, porque a Petrobras está num momento difícil, você vai passar de um faturamento em real para um faturamento em dólar. Você vai ter uma conta de remessa de lucro, você vai destruir toda e qualquer veleidade de conteúdo nacional, de verticalização técnico-científica, inovação, tecnologia, que sai dali do petróleo, vai para polímeros, para fibras, para novos materiais, etc, etc. Você destrói tudo isso. E aí está todo mundo aparvalhado. Ninguém faz nada. Por que ninguém faz nada? Haveria algo a ser feito? Eu estava lá dizer, claro. O quê? Eu disse para ela, pega o telefone e liga para ele. Eu disse para ela, pega o telefone e liga para ele aí. E diz que nós vamos partir para cima. Não tem mais ambiente para isso, não. Sim, não estou querendo ambiente, não. O que seria partir para cima? Tirar a máscara dele, rapaz. O governo não sabe quem é o Michel Temer? Eu tenho aí cópia de processo de mulher querendo... Mulher do cara das docas entrou na justiça para
para reclamar o reconhecimento de uma união estável e a pensão inerente a isso, no desfazimento da união, com o cara das docas. E aí descreve com detalhes como era a roubalheira, roubou de onde, quanto recebeu, quanto era para o Michel Temer, quanto era para o fulano. E hoje sumiram com isso. Mas eu tenho cópias. Tá tudo muito escancarado, né, Ciro? Tudo. Mas chapéu de otário é marreta, meu irmão. É, né? Essa aí.